nós vamos falar hoje aqui no Vida Plena sobre dicas de alimentação para pacientes em tratamento de câncer. Afinal de contas, diante deste tratamento, que é um tratamento tão difícil, tão custoso para o paciente, muitas vezes os efeitos colaterais acabam sendo muito prejudiciais, como por exemplo a perda de apetite, boca seca, alterações no paladar. Esses efeitos acabam sendo comuns e podem deixar o paciente desnutrido, trazendo ainda mais desafios para o tratamento de câncer. Então nós vamos conversar sobre este assunto, perceber se existem aí dicas que podem ser acompanhadas para que essa alimentação aconteça de forma mais equilibrada, de uma forma mais prazerosa, inclusive. E nós estamos recebendo aqui no Vida Plena a nutricionista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, Daniele de Souza Pereira. Doutora Daniele, muito obrigada pela presença aqui no Vida Plena. Obrigada pelo convite, Letícia. Queria começar falando sobre as necessidades nutricionais de um paciente com câncer. Elas podem variar? Podem, variam muito. Depende. Muitos fatores podem fazer com que as necessidades dos pacientes variem. Então, assim, localização do tumor, o tipo do tumor, se o paciente perdeu peso, o estado nutricional dele. Então, por exemplo, um paciente com câncer no trato gastrointestinal, que já apresentou uma perda de peso nos últimos meses, ele tem as necessidades bem mais aumentadas do que um paciente, por exemplo, que descobriu câncer recentemente. Então, as necessidades variam muito, muito. E por isso que é importante o tratamento individualizado. Perfeito. E aí a gente percebe, então, que a boa alimentação ela acaba sendo uma aliada dentro desse processo do tratamento de câncer? Com certeza, com certeza. O paciente desnutrido, ele não responde ao tratamento do jeito que deveria, na verdade, né? O paciente desnutrido, em quimioterapia, por exemplo, ele vai apresentar mais sintomas, então a boa alimentação vai fazer com que o paciente recupere ou mantenha o seu estado nutricional, fazendo com que ele suporte mais o tratamento e os resultados também, né, vão ser mais positivos. Agora, doutora, muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, um problema simples de saúde, como uma gripe, a gente já se sente, né, com o apetite reduzido, a vontade de comer já reduz. Num tratamento tão invasivo quanto é o tratamento de câncer, isso é muito mais acentuado, correto? Com toda certeza. Como fazer com que a alimentação se torne, então, uma aliada, que essa alimentação não fique deixada de lado pelo paciente? Se o paciente estiver apresentando perda de apetite, né, a gente chama de inapetência, na verdade não existe nenhum alimento que faça com que o paciente aumente mais o apetite. Então, o que a gente costuma orientar, né, para o paciente dar preferência para aqueles alimentos que ele goste mais, as preparações que ele goste mais, né? Então, por exemplo, e dá preferência para os horários que ele mais sente fome. Então, se o horário da manhã, do café da manhã, ele sentir mais fome, então fazer a refeição do café da manhã mais completa. Na verdade, todos os horários de refeição devem ser completos, né? A alimentação deve ter todos os grupos alimentares, então, em todas as refeições, pelo menos um grupo de proteína, de carboidrato, de gordura. E dá preferência para os alimentos que ele tem maior preferência, para evitar com que ele fique muito tempo em jejum. Perfeito. Falar nisso, a gente costuma dizer que o hábito de comer ele deve ser fracionado no dia. No caso de um tratamento como câncer, também precisa ter esse fracionamento? Também precisa. A gente fala para se alimentar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, mas fazer pequenas refeições várias vezes no dia. Paciente que não sente muita fome, que está inapetente, se possível, dividir mais vezes assim ao longo do dia mesmo. Não tem problema. Se eu precisar comer 9, 10 vezes por dia, mas o ideal é que essa alimentação aconteça. O ideal é não ficar muito tempo em jejum, muitas horas em jejum. A gente tem algumas perguntas aqui de telespectadores. De Piracicaba, São Paulo, nosso abraço à Suzana, que mandou a sua pergunta para a gente. Ela diz que faz tratamento de câncer no colo retal e gostaria de dicas de uma alimentação saudável que ajude no tratamento. Tá. A alimentação para esse tipo de paciente que está fazendo tratamento para esse tipo de câncer, na verdade, vai depender dos sintomas que ele vem apresentar. Então, por exemplo, se o paciente estiver apresentando diarreia, a gente orienta para que ele evite comer os alimentos que provoquem a diarreia. Então, preferir os alimentos cozidos, sem casca, sem semente, evitar os derivados do leite. Derivados costumam provocar mais essa diarreia. Caso contrário, se estiver apresentando o intestino preso, né?
Então, preferir os alimentos ricos em fibras, os integrais, vai depender do tipo de sintoma que o paciente estiver apresentando. Certo. E difere também a alimentação ou a necessidade nutricional, por exemplo, de um paciente que está fazendo quimioterapia, de um que está fazendo, por exemplo, a radioterapia? Não, na verdade a recomendação é praticamente a mesma. O paciente que faz esse tipo de tratamento, tanto quimioterapia como radioterapia, tem a tendência de ficar com a imunidade comprometida. Então, a orientação principal é importante pegar mesmo na higienização dos alimentos. Então, o preparo, a limpeza desses alimentos para que não se contamine de alguma outra coisa. Isso mesmo. Como que a gente orienta, né, a higienizar os alimentos? Frutas e verduras, mesmo se forem cozidos, a gente orienta sim para que seja higienizado antes. Pode ser na água corrente mesmo, na torneira, higienizar, lavar, tirar todo o excesso de sujidade. Depois, colocar numa solução clorada de 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária e deixar o alimento por 20 minutos lá. Assim eu consigo garantir com que os micro-organismos sejam eliminados. E depois que ficar nesses 20 minutos nessa água clorada, não lavar, não enxaguar. O importante é não enxaguar. Mesmo que a água seja filtrada ou fervida, porque assim eu consigo manter a qualidade do alimento, sem nenhum micro-organismo. E daí pode levar para cocção, pode preparar eles da forma que preferir. Perfeito. A gente tem mais algumas perguntas de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Mariane Peixoto diz se é verdade que suco de graviola ajuda a combater o câncer. A graviola, como todas as frutas, né, ela tem vitaminas, minerais, tem substâncias antioxidantes que, na verdade, previnem o aparecimento do câncer. Mas para a gente dizer que uma fruta, um alimento ou uma substância específica tem poder terapêutico, é preciso ser realizados inúmeros estudos controlados, com testes em laboratório, em humanos. Então, assim, demanda muito tempo de pesquisa. Então, ainda não existe, por exemplo, com relação a isso. Ainda não existe nenhuma pesquisa específica sobre a graviola que permita com que a gente diga que ela tem propriedade terapêutica, mas ela é uma fruta, tem substâncias antioxidantes, pode consumir sem problema nenhum. A ingestão de frutas é importante, doutora, uma vez que a gente não cozinha, por exemplo, Sim. a fruta, né? Não, com certeza. As frutas têm essas substâncias. O segredo para uma alimentação saudável, né, para que a gente consiga prevenir o câncer, é uma alimentação colorida. Então, quanto mais colorido for o prato, melhor. Aí eu consigo garantir com que seja ofertado todos os nutrientes e as substâncias que podem prevenir o câncer. Bom, e a gente tem mais uma pergunta da Paula Moreira, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A Paula diz que a mãe dela está em tratamento de câncer de mama. Nós estamos aqui vibrando pelo restabelecimento mais rápido possível da sua mãe, Paula. E ela diz que no hospital falaram que picolé de limão ajuda a diminuir o enjoo. É verdade? Ela quer saber por que isso acontece. Não, é verdade. Os alimentos, de forma geral, todos os alimentos que sejam mais ácidos e mais frios, eles ajudam a reduzir essa sensação de náusea, de enjoo. Então, frutas cítricas, sucos de frutas cítricas, alimentos mais geladinhos podem ajudar mesmo a controlar esse sintoma. Uma salada de fruta, por exemplo, com esses alimentos ajudaria? Ajudaria sim. Os alimentos que prejudicam, né, que pioram esse sintoma de náusea são os alimentos quentes, muito condimentados, né, muito temperados, gordurosos, doces concentrados. O que ajuda mesmo são os alimentos mais cítricos, ácidos. Perfeito. A gente também tem uma pergunta de São José dos Campos, São Paulo. O pessoal nos acompanha, inclusive, pelo Canal 11, ali na região do Vale do Paraíba, também, na cidade de São José. Muito obrigada pela audiência. A Bianca, ela disse que o tio dela não consegue comer carne. Quais os alimentos ela pode usar para substituir a carne? Porque ele disse, o médico, que é importante que ele ingira proteínas. Com toda certeza, a proteína é muito importante. Se a aversão for só a carne vermelha, então ele pode substituir por frango, por peixe. Agora, se a aversão for a carnes em geral, as leguminosas como feijão, soja, ervilha, grão de bico, podem ajudar também, são alimentos ricos em proteína. Os leites e os derivados também. Uma dica interessante, né, é acrescentar leite em pó nas preparações, se o paciente tiver aversão à carne. Então, acrescentar leite em pó em molhos. As sementes, as nozes também são alimentos ricos em proteína. Doutora, às vezes o tratamento pode ocasionar, por exemplo, uma rejeição a determinado alimento? Pode.
Pode ser em determinado alimento e o paciente pode também passar a sentir os sabores mais acentuados. Então, por exemplo, o paciente em quimioterapia, às vezes costuma sentir o sabor mais amargo ou mais metálico. Quando o paciente está nesse processo, né, com náusea, tendo aversão a algum alimento, a gente fala, evita comer os alimentos que goste mais nesse período para evitar essa aversão para sempre, né? Então... Porque às vezes você gosta muito de alguma coisa, come naquele momento e aí não E depois não quer comer comer mais, até quando melhorar, passar o tratamento. Então tá. A gente tem uma última pergunta aqui da Paula Soares. Nós temos várias outras, inclusive, que foram chegando, nós fomos reunindo. Você pode fazer a sua pergunta, a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Mas a Paula Soares, de Guarulhos, ela diz que antes da alimentação, ela faz bochecho com água gelada para aliviar a dor, porque ela tem feridas na boca que dificultam a alimentação. Uma pessoa que sofra desse problema, essa é uma boa saída? E que outro tipo de ação ela poderia ter? Pode, para alguns pacientes, bochechar água gelada pode até reduzir um pouquinho essa sensação de dor. Dormência ali naquele lugar, né? Para alguns pacientes isso resolve. Mas a orientação principal mesmo é evitar temperaturas extremas na preparação do alimento. Então, se for tomar uma sopa, preferir temperatura ambiente ou levemente frio, porque a temperatura extrema pode piorar essa sensação. Evitar os alimentos ácidos nesse caso, para evitar o ardor, né, caso o paciente tenha feridas na boca. Evitar alimentos secos, preferir as preparações mais macias, carne desfiada. Perfeito. Bom, gente, você viu quanta dica importante? E aqui a gente fala não só com as pessoas que passam por esse desafio, elas mesmas, mas muitas vezes nós temos alguém na nossa família, um amigo, e esse apoio, inclusive familiar, no processo de alimentação, que nós percebemos aqui no nosso bate-papo hoje, que é tão importante para que o tratamento também reaja de forma mais efetiva, é fundamental. Então, a nossa parte dentro desse processo é muito importante. Por isso que a gente conversa sobre esses assuntos, busca tirar as suas dúvidas sobre estes temas. Lembrando que qualquer dúvida que você ainda tiver, você pode entrar em contato conosco. E agradecer aqui a presença da nutricionista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que esteve conosco hoje, Daniele de Souza Pereira. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Vida Plena e obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, eu que agradeço.